Pessoal da igreja, capaz do Senhor, amém? Esse hino é muito bonito, né? Que fala assim: recebi um novo coração do Pai. A gente recebeu o amor do Pai. Nada melhor do que distribuir aquilo que a gente tem recebido de melhor. O amor à obra é tudo. O amor ao seu próximo é tudo. Amai-vos uns aos outros como Deus nos amou. Amém? Amai a Ele acima de todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. O resto vem com o tempo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em João capítulo 3, verso de número 16. Esse é um tema que está sendo estudado aqui, amém? Na escola dominical, no estudo bíblico. É um tema que está sendo estudado e é um tema bem interessante. João capítulo 3, verso de número 16. É muito bom, irmãos, que a gente viemos a se aprofundar na graça e no conhecimento, porque assim a gente, cada dia mais espiritualmente, vamos ficando forte na presença do Senhor. Porque a intenção do inimigo é usar os nossos dias para poder nos confrontar. Ele impõe obstáculo nos nossos dias. Creio eu que quanto os irmãos também essa semana, passaram por alguns obstáculos. E se dependesse de você, da sua força, você não estaria aqui. Você só está aqui porque a graça de Deus tem permitido você de caminhar na presença dEle. Amém? Eu gostaria que a igreja lesse junto comigo esse versículo, amém? João, capítulo 3, versículo de número 16. No 3, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então foi pelo amor de muitos que o Senhor ele entregou o teu Filho naquela cruz do madeiro, lá no Calvário, pela minha e pela tua vida. Interessante aqui no Lucas, capítulo número 24, verso 13, vai dizer acerca de quando Jesus foi crucificado. Os discípulos estavam no caminho, chamado caminho de Emaús. E esses discípulos, eles vinham comentando a morte de Jesus. Via dizendo um ao outro: Jesus morreu, Jesus foi crucificado. Vocês viram o que fizeram com Jesus? Você viu o que fizeram com Jesus? Jesus foi açoitado, Jesus foi cuspido na face, Jesus foi torturado. Olha o que fizeram com Jesus. E nesse caminho eles vinham falando acerca da morte de Jesus. Eles vinham dizendo: acabou, o mestre foi crucificado, agora acabou o evangelho, agora acabou as boas novas que haviam sido representadas sobre nós. E vem um dizendo ao outro: acabou, quem agora vai nos representar? Porque ele era o Messias, o Filho de Deus. E agora quem vai nos representar? De repente nesse caminho se aparece um homem de olhar baixo, um peregrino, e começa a caminhar com eles. E eles estão dizendo: e agora? O que vamos fazer? Estamos tristes lamentando a morte de Jesus Cristo. E esse peregrino vai dizer assim: não, mas será que isso aí não foi feito para que se manifestasse a glória de Deus? Será que isso não foi feito para que se cumprisse a palavra de Deus? E eles ainda estão reclamando. E agora eles vão fazer um convite para esse peregrino. Fala: olha, já está tarde, fica conosco. Porque era costume deles receberem os peregrinos, os visitantes em suas casas. Fica conosco, está tarde, passa essa noite conosco. E aquele peregrino, ele resolveu passar a noite com eles. E naquela noite eles foram fazer ali a sua alimentação. Eles foram fazer lá a sua alimentação. E aquele peregrino pediu para que ele servisse o pão. E de repente, quando ele vai servir o pão, que Cleófas está olhando para o seu companheiro, aquele homem vai sumir. E aí eles vão olhar um para o outro sem entender nada e falar: nossa, cadê aquele homem, aquele peregrino que estava entre nós? Sumiu? Cadê ele? Foi no partir do pão que ele sumiu? Aí um vai olhar para o outro e falar assim: peraí,
Mas não ardia em nossos corações quando ele falava? Que quando se cumpria a glória de Deus, não agia em nossos corações não queimavam quando ele dizia sobre o propósito de Deus? E agora eles vão sair e vão de encontro aos outros discípulos. E aí eles vão ter a notícia. Os discípulos vão dizer assim: Jesus, ele ressuscitou. Ele não está morto, Jesus, ele ressuscitou. Entendam bem, eles estavam no caminho com o próprio Jesus Cristo e não perceberam a presença de Jesus. Eles estavam no caminho com Jesus Cristo e não perceberam a presença de Jesus. Eles comeram com Jesus Cristo, mas não perceberam que estava com Jesus. Vamos acordar e perceber que estamos com Jesus. Vamos acordar e perceber que estamos no caminho com Jesus. Esse culto aqui não é uma festa. Esse culto aqui não é um aniversário qualquer. Esse culto é para testificar: Jesus morreu por mim e por você. Ele merece o meu e o seu melhor. Se estamos caminhando, se estamos seguindo, avante, olhando para o céu. Jesus está com o tempo todo conosco. Basta perceber e chama Ele para cear. Senhor, ceia comigo, esteja comigo. Não é só mais um dia. Está tudo indo ali, ó. Parece que está ali em luto. Mas quando Jesus está no seu lado, Ele vai se apresentar para você. E se você tiver atenção para entender que você não vai viver sobre luto, o amor de Deus é grande para nossas vidas. E por isso Ele entregou Jesus Cristo por nós. Vamos caminhar com Ele. Vamos perceber que estamos caminhando com Ele dia após dia, para nós vencer as adversidades, para estar lá na glória. Para estar lá na glória com Ele. Amém? Agradeço a oportunidade.